Olá! Pequenos em tamanho, grandes em potencial. Alguns municípios brasileiros de menor porte surpreendem no contexto do desenvolvimento local. Não são muito conhecidos, nem estão nas rotas mais importantes do agronegócio, mas dão contribuição significativa para o crescimento econômico do interior brasileiro. A zona rural está cheia de exemplos que provam a força dos pequenos. Muitos vêm dos perímetros irrigados instalados no semiárido brasileiro. Com criatividade, os irrigantes conseguem ótimos resultados de produção, atendem os mercados locais, fazem o dinheiro circular e a renda das famílias se multiplicar. De olho no passado para garantir o futuro, produtores do interior do Piauí se espelham em experiências anteriores para retomar a fruticultura. Um olho no céu, outro nas máquinas. Equipamentos de meteorologia ajudam os irrigantes do perímetro do Gurgueia a plantar certo na hora exata. Segredos do campo. Agricultores identificam potenciais do solo e do clima para evitar erros e apostar em culturas rentáveis. Semente em vez de grãos. De olho na demanda do mercado, irrigantes de Gurgueia passam a vender feijão para replantio. O produto mais valorizado influencia diretamente na renda dos produtores e eles já começam a enxergar outras possibilidades. O programa Conhecer está no ar. Hoje você vai conhecer um dos menores municípios do Brasil. Ele fica no sul do estado do Piauí e é conhecido pelo pequeno número de habitantes, que o torna um lugar marcado pela tranquilidade. Mas Alvorada do Gurgueia também tem outro atrativo, além do sossego. A produção de feijão e de frutas no perímetro irrigado criado pelo Denox na década de 70. Mais de 30 anos depois, os agricultores não param. Eles pensam e investem em alternativas para fazer a produção crescer cada vez mais. E a renda também. Amanhece na pequena Alvorada do Gurgueia. Pequena mesmo. São apenas 5 ruas. Largas, espaçosas, mas nem todas calçamentadas. O que dá aquela sensação de zona rural em plena área urbana da cidade. Todas as vias levam à praça principal, na verdade, a única do lugar. Grande, bonita e agradável. Por aqui, sopra aquele ventinho caipira e se vê muito verde, o que de cara mostra a preocupação dos moradores com a preservação do meio ambiente. O município de Alvorada do Gurgueia fica a 550 quilômetros de Teresina, no sul do estado do Piauí. Uma de suas particularidades é o número de habitantes. É ver para acreditar. São apenas 4.500 e só 20% moram na sede da cidade. Uma tranquilidade que parece ser infinita. Quase não há trânsito de veículos no local. Outra particularidade que chama a atenção de quem visita Alvorada do Gurgueia são as edificações. À exceção das barraquinhas de lanche, aleatoriamente distribuídas ao redor do centro, todos os pontos comerciais, a escola, o hotel, instituições públicas e até a prefeitura funcionam em prédios construídos pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Fácil explicar. Alvorada do Gurgueia nasceu da vila instalada pelo Denox quando foram iniciadas as obras do perímetro irrigado em 1977. A prefeitura funciona, inclusive, no mesmo prédio do escritório do Denox. As casas, que obedecem a um mesmo padrão de arquitetura, também foram construídas para os irrigantes, que permanecem até hoje no local. Nós fomos ao encontro de alguns deles. Seu Marcolino? Oi, seu Marcolino, tudo bom? Como é que tá? Tudo bom? Tá bom, chovendo rumo. Aê, rapaz. Seu Marcolino, de 75 anos de idade, ao lado da mulher, lembra com detalhes de quando veio para cá. Apareceu essa coluna do Inca ali primeiro, eu quis ir para lá. Depois aí disse, não, rapaz, tu é louco, perdeu o que é teu e ir para lá. Não fui. E um bocado de meninos, eu sei estudo do outro lado do Gurgueia, do outro lado do rio, uma dificuldade maior do mundo, o rio enchia e não tinha escola lá para o outro lado. Aí o doutor Duarte, que era o primeiro gerente daqui, me convidou para cá. Ele recebeu boas informações minhas, era um cabo muito trabalhador, como agora Raimundo acabou de contar, que foi um dos maiores produtores dele, foi eu. E aí me convidou, aí eu vim. O hoje irrigante aposentado também lembra de um título que recebeu muito jovem, o de maior produtor do perímetro irrigado do Gurgueia. Eu produzi feijão e melancia. Muita melancia? Muita melancia, muito feijão. Era fácil vender na época?
Era. Eu eduquei meus filhos, que eu estava no interior. Eu eduquei eles. Tenho um deles formado. Quer dizer, já tenho 2 formados. Uma mora aqui mais eu, e o outro mora em São Paulo. Do outro lado da rua, não muito distante da casa do seu Marculino, encontramos outro irrigante da época em que o Denox começou a desmatar a área que daria lugar ao perímetro. Seu José Leno ajudou nesse processo. Lembro de tudo. No fazimento dos piques aqui eu trabalhei muito, aí Marros Potroga, não é? Trabalhei muito. Aí depois aí veio o primeiro empreito aqui dessa roça aqui de Espromenta, quem fez foi eu, a primeira empreita de tiração de madeira. Foi eu que fiz. Eu empleitei 15 mil pau para tirar. Aí botei os empleiteiros, eu também fui pro mato ajudar a tirar pau, madeira aí nessas caatingas aí. A diferença entre os dois amigos é que enquanto o seu Marculino já parou, seu Heleno, mesmo aos 74 anos de idade, continua trabalhando na terra. E muito. Nunca parei, trabalhando direto, sempre trabalhando, direto. Criei meus filhos tudo aqui. Viu? Nós mudamos para aqui tudo menino, daí era menino. E olha aí o seu Heleno, com toda a disposição, carregando melancia, um dos carros-chefe do perímetro irrigado do Gurgueia. No ano passado, a plantação da fruta bateu um recorde e esse ano não vai ser diferente. Até o final desse mês de setembro, o perímetro produziu 15 toneladas de melancia. Quase tudo foi comercializado, mas também houve perdas e isso está atrapalhando o sono dos irrigantes. Como a produção de melancia está seguindo passos acelerados, eles estão preocupados com o mercado. Depende do comprador. Se não chegar o comprador a tempo e carro a tempo, você perde a safra, né? Tudo tem a ver isso aí. Mas tem comprador? Rapaz, está aparecendo. Não é porque encheu, o comércio encheu demais. Quando o comércio encheu, aí a gente se perdeu, né? Não teve como a gente sair. Uns esperou na rota, outros saíram, perderam, jogaram a melancia fora. Aí, mas a gente está lutando, ver o que é que faz. A cooperativa dos irrigantes já começou a solucionar esse problema para viabilizar o escoamento da produção de melancia. O objetivo é evitar desperdícios no plantio e driblar as dificuldades impostas pelo próprio mercado. Com toda a luta nós conseguimos ajeitar um caminhão, tem outro quebrado, outro foi vendido, mas a gente busca outras alternativas fora, né? Outros caminhões dos vizinhos, mas a comercialização aqui não está sendo fácil quando tá tendo muita produção, chega toda de vezes, né? Porque o projeto é grande, então só as cidades pequenas elas não dão conta de consumir, então enche, né? Até mesmo na capital, os compradores que costumam comprar da gente, hoje a oferta que eles tinham era muito barata. Então muitos produtores optou para eles mesmos sair com a sua mercadoria, né? E outros, por não ter alternativa de sair, né? Porque muitas vezes não dava para fretar um caminhão maior, muitas vezes a produção era pequena, não compensava, ele ficou esperando o comprador na roça, né? Onde aconteceu como esse aqui, que terminou perdendo parte da sua melancia, que não conseguiu comercializar. Uma fruta de bom tamanho, de bom peso e, sobretudo, deliciosa. A melancia do perímetro irrigado do Gurgueia tem todos esses atributos devido ao manejo da terra na hora da adubação. Uma técnica utilizada para melhorar ainda mais a qualidade do produto que vai parar na mesa dos consumidores. Mesmo com o nosso solo não estando 100% no que se refere à correção do pH, nós usamos aqui uma adubação de 200 kg da fórmula 5-25-15, adicionado o micronutriente no fósforo, que deu a esta melancia, né, uma vigorosidade muito grande e acompanhado das adubações de cálcio e boro, bioamino, né, fertilizantes foliares, fosfito, que é fósforo e cálcio líquido, onde a gente vê o desenvolvimento da cultura muito rápido e, consequentemente, uma garantia de produtividade. Com apenas esses 4 meses que nós tivemos em campo, acompanhando, informando o agricultor familiar, nós podemos indicar para ele uma adubação de fundação e de manutenção correta para que a gente pudesse aumentar esta produtividade, chegando, como ele disse aqui, 1 hectare de melancia a 40, 45 toneladas. Então, consequentemente, você chegando a 1 hectare de melancia a 40, 45 toneladas, você tem um lucro aproximadamente de R$ 2.500 a R$ 3.000 por hectare. Veja daqui a pouco, de olho no passado para garantir o futuro, produtores do interior do Piauí se espelham em experiências anteriores para retomar a fruticultura. Um olho no céu, outro nas máquinas. Equipamentos de meteorologia ajudam os irrigantes do perímetro do Gurgueia a plantar certo, na hora exata.
voltar a produzir o suficiente para ampliar o número de lotes irrigados com frutas. Essa é uma perspectiva dos produtores no perímetro irrigado do Gurgueia, no Piauí. No passado, a banana era um dos principais cultivos nos quase 2.000 hectares plantados. Houve declínio, mas agora os irrigantes estão retomando algumas culturas, como a própria banana, a melancia e o coco. Para que o caminho não seja tão difícil, os irrigantes contam com uma mãozinha da tecnologia. O perímetro irrigado do Gurgueia tem mais de 10.000 hectares. 1.900 contam com toda a infraestrutura de irrigação do Departamento Nacional de Obras Contra Secas, o DENOX. A captação da água do rio Gurgueia, que corta todo o sul do estado do Piauí e deságua no rio Parnaíba, no município de Guadalupe, é feita por uma estação localizada no setor 4. A água corre por acequias até as estações secundárias que ficam dentro dos 4 setores que estão realmente produzindo. Das bombas secundárias, os sistemas de irrigação por gotejamento e aspersão alimentam as plantações. No setor 4 do perímetro irrigado do Gurgueia, o destaque fica para a fruticultura que vem sendo fortalecida ano a ano pelos produtores. Em décadas passadas, a fruticultura respondia por uma parcela considerável das terras irrigáveis. Aqui no perímetro irrigado do Gurgueia, o plantio da banana Pacovan está em franco processo de recuperação. Em 1984, os irrigantes chegaram a plantar aqui cerca de 80 hectares da banana. Hoje, existem apenas 6, mas a produção está sendo retomada. O agricultor José Rodrigues, que vive no perímetro desde 1980, conhece bem essa história e explica por que houve um declínio na plantação de frutas. O plantio era coletivo, envolvia todo o perímetro, todos os irrigantes, e como natural, nem todos gostam da mesma coisa, da mesma cultura, isso contribuiu para que não tivesse sucesso na época com a continuidade. Agora, José Rodrigues, que começou a plantar banana da variedade Pacovan desde 1986, é um dos irrigantes que estão retomando o plantio de frutas em Gurgueia e apostando no sucesso. A banana, ela requer, como fruticultura, ela requer um investimento maior do que se plantar feijão, melancia. Certo? Agora, oferece também a sustentabilidade. A fruticultura, ela oferece ao agricultor uma sustentabilidade financeira. Quer dizer, não é cultura que com 3 meses você não tem mais nada. Pelo contrário, é cultura que dura 5, 6, 8, 10, 15 anos. Não precisamos nem sair do setor 4. Aqui mesmo encontramos outro produtor que aposta no sucesso da fruticultura no perímetro irrigado do Gurgueia. Manuel Carvalho preside esse setor, que tem 26 irrigantes trabalhando num total de 240 hectares. Manuel herdou o lote do pai. A gente já tem uma história, né, junto ao DENOX aí, né, de muito tempo, né, desde dos anos 75, né, que vem de pai para filho, né, e a gente vem vivendo, né, e vivendo bem, né, aqui nos perímetros, né, porque é um meio, né, que a gente tem para produzir o ano todo, né, com a complementação, né, de irrigação na hora que o inverno, a chuva suspende. Então, com certeza a gente tá vivendo, né, com condições boas, né, graças a Deus. O otimismo de Manuel com o futuro da fruticultura em Gurgueia vem da própria experiência de campo. O irrigante dedicou todo o lote dele à plantação de coco. O resultado dos investimentos foram absolutamente satisfatórios. Por cada hectare plantado, Manuel colheu 15.000 unidades de coco em 2008 e já se prepara para uma nova safra que será tão boa quanto a do ano passado. Hoje, Manuel não depende mais de atravessador para vender a produção. Eu mesmo vendo meu produto, né? Que através da associação, né, da cooperativa, a gente vem fazendo essas comercializações. Como é que você faz? A gente faz né, de entrega, né, direto ao consumidor, a gente, né, procura fazer uns contratos, né, fazer entrega, é isso que é o processo, né, de comercialização. Você vende aqui pertinho? Vendo aqui na cidade vizinha nossa, né, Colônia, Eliseu Martins, Cristino Castro, Bom Jesus, é onde a gente está vendendo o que a gente vem produzindo. Nesse período do ano, os produtores do perímetro irrigado do Gurgueia já estão preocupados com a chegada das chuvas de inverno. É preciso ter dados corretos para não errar no planejamento dos plantios. E se depender das nuvens carregadas no céu, a preocupação dobra. Hora de conhecer outra atividade muito valorizada no perímetro, a estação de meteorologia, uma das mais avançadas do estado do Piauí. A estação, que fica bem ao lado do escritório do DENOX, possui todos os equipamentos necessários para uma leitura exata de informações sobre o clima, o solo e até o humor dos ventos.
Bem, eu estou ao lado aqui do seu Antônio Tarcísio, funcionário do Denox e o responsável aqui pela estação de meteorologia dentro do perímetro irrigado aqui de Gurgueia. Nós temos vários equipamentos aqui, Tarcísio. Você podia mostrar para a gente qual, por exemplo, o papel desse equipamento aqui? Eu estou vendo que é um equipamento importante para você medir a umidade do solo, é mais ou menos isso? Com certeza. Este equipamento aqui é uma bateria de termômetro de solo, onde nós medimos a temperatura do solo com 2 centímetros de profundidade até 1 metro de profundidade. Isso pode caracterizar alguma cultura que seja como a fruticultura, a laranja, o maracujá e outros, e pode caracterizar também a nossa melancia, que é produzida aqui, e o nosso feijão calpi. Esse é o heliógrafo, a utilidade dele é medir os raios solares caídos durante o dia, né? Então ele tem um nome de heliógrafo. Ele mede a temperatura solar, os raios solares e ao mesmo tempo a quantidade de nuvens que tem no espaço. Como eu dei um exemplo do heliógrafo aqui, esse é convencional e esse também é um heliógrafo. Esse é o automático, só que ele joga direto para o computador e você entra no site e tem os dados climáticos de Alvorada do Gurgueia a cada 1 hora. Dentro dessa caixa fica guardado outro equipamento muito importante para o trabalho realizado pela Estação de Meteorologia do Perímetro Irrigado do Gurgueia, o psicômetro. Através dele é possível medir as variações de temperatura. O psicômetro é um conjunto de aparelhos onde nós temos temperatura, onde nós medimos a temperatura máxima, onde nós medimos a temperatura mínima, onde nós medimos a temperatura seca e onde nós medimos a temperatura úmida. Então ele tem uma grande utilidade em agregar esses 4 aparelhos para que a gente possa ter uma base numa temperatura melhor. Veja daqui a pouco Segredos do Campo. Agricultores identificam potenciais do solo e do clima para evitar erros e apostar em culturas rentáveis. Semente em vez de grãos. De olho na demanda do mercado, irrigantes de Gurgueia passam a vender feijão para replantio. O feijão mais valorizado influencia na renda dos produtores e eles começam a enxergar outras possibilidades. Com boa aceitação do feijão calpi no mercado interno, os produtores do perímetro irrigado do Gurgueia, no Piauí, resolveram ampliar os negócios, agregando valores à produção. Com a ajuda do Departamento Nacional de Obras Contra-Secas, os irrigantes reativaram a unidade de beneficiamento de sementes e fecharam contratos para a venda antecipada da safra. Seguimos o carro oficial do Denox. Os técnicos do órgão vão até o setor 1 do perímetro irrigado do Gurgueia, onde 15 bombas iguais a esta alimentam 200 hectares. O objetivo é dar uma olhadinha no principal produto cultivado nos lotes irrigados do perímetro, o feijão calpi, o nosso tradicional feijão de corda. Chegamos ao lote do seu Garcia. Ele e o amigo Idelgardo colhem o feijão. Um trabalho feito sob um calor escaldante, temperatura elevada, mas o ritmo dos agricultores é impressionante. Garcia e Idelgardo chegaram praticamente juntos ao perímetro irrigado do Gurgueia. No começo, os dois não tinham muitos recursos financeiros para começar a plantação, mas não desistiram. Eu vim aqui dar uma andada para conhecer e gostei aqui do setor. É um distrito de uma maneira de irrigação esse projeto aqui. Rapaz, esse aqui é o lugar que eu tenho que ficar um pouco aqui com meus amigos e a luta. E dessa partida que eu vim para cá, vim para morar e tenho intenção de sair daqui não. Tinha um dinheirinho para investir na época? Tinha não. Sempre só com a minha coragem mesmo e com aquela saúde e agradecer muito a Deus e fui à luta. Estamos aqui com os amigos aqui e estamos levando a vida devagar um pouco. Outra situação comum entre os dois. Garcia e Idelgardo só tinham experiência com a agricultura tradicional e sentiram as mudanças na agricultura irrigada. Batia a terra, tocava fogo, aí coivarava, partia para dentro, plantava no toco. Lá a gente trabalhava só com a força do braço. Aqui não, nós temos a ajuda da mecanizada, né? Temos as máquinas que já, se por acaso a pessoa necessita de já receber plantada, recebe já plantada. Só a gente parte para dentro só para ajudar nas limpas. Mãos à obra e o tempo passou. Hoje Garcia e Idelgardo se juntam àqueles que optaram pelo plantio do feijão calpi.
Somente o produto tem uma área equivalente a 150 hectares no setor 1. Esse tipo de feijão se adapta bem à região, explica o engenheiro agrônomo Idegildo Monteiro, responsável pelos campos de sementes do perímetro irrigado do Gurgueia. O calpi é um feijão mais indicado, né, para o sul do estado do Piauí, mais precisamente para todos os estados do Nordeste, onde o agricultor familiar ele convive mais, o solo é mais adequado para o feijão calpi. Com base na qualidade do feijão, os cerca de 80 produtores do setor 1 do perímetro irrigado do Gurgueia resolveram tomar uma decisão ousada: vender o produto não para a mesa do consumidor, mas para o replantio, ou seja, o feijão calpi está sendo vendido para o mercado de sementes. Essa semente aqui, ela foi plantada uma C2, tá certo? Então, esta semente nós vamos ter a oportunidade de passar agora. Nós temos a UBS, que é a Unidade de Beneficiamento de Semente, que somos nós o responsável por tudo isso, que já está sendo processada a área que já foi colhida e, consequentemente, nos próximos dias, essa semente está sendo recolhida para a SDR, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Piauí, onde o Estado devolve para os municípios, né, principalmente para o agricultor familiar. No começo, houve toda uma burocracia e foi preciso unir os produtores. Primeiro, nós estávamos precisando de união. E com a fundação da associação da Piauí, que a gente fundou há 3 anos, nós conseguimos buscar a união entre os grupos, entre os presidentes da cooperativa e de outras associações, e com o Estado através da APSEM. E depois que nós buscamos a união, os próprios irrigantes sentiram a força e o desejo de isso ir para frente. Nós começamos com 20 hectares o ano passado, esse ano nós já plantamos 40 no início de maio, e devido aos 40, nós pulamos para 150 hectares de semente. Foi um avanço muito grande, a gente considera um avanço muito grande no nosso perímetro, porque conseguimos trazer o estímulo do produtor, agregar ele na roça para que ele não possa mais, os filhos dele, ir para São Paulo e Brasília. Nessa troca da produção de grãos pela produção de sementes, os pequenos produtores do perímetro irrigado de Gurgueia tiveram o plantio do feijão calpi muito mais valorizado. Hoje as sementes são vendidas dos pequenos produtores para a associação ao preço de R$ 150 a saca. Com o preço do feijão mais valorizado, consequentemente, o resultado imediato foi um aumento significativo na produção. A produção aumentou, nós conseguimos dobrar a produção. Nós estávamos produzindo 600 quilos por hectare, hoje nós estamos já produzindo em média de 1.200 quilos e no próximo plantio nós já estamos buscando, já com assistência técnica, se isso acontecer e ficar, nós estamos buscando botar isso para 2.000 quilos de semente por hectare. Dos lotes irrigados, o feijão colhido para a semente vai direto para esse galpão, reativado pela Associação dos Pequenos Irrigantes Agropecuários e a Cooperativa dos Irrigantes. Nesse espaço funciona o coração do perímetro irrigado do Gurgueia. É onde está instalada a unidade de beneficiamento de sementes. Para cá vem toda a safra de feijão do perímetro. Na unidade de beneficiamento de sementes, o processamento do feijão que chega do campo acontece em 4 fases. Primeiro, o grão do feijão passa por uma pré-limpeza. A próxima etapa é a máquina de ar e peneira, que tira todas as impurezas do grão. Tira as chamadas bandas, aquele feijão rachado ao meio. A terceira fase é a mesa de gravidade, que faz a seleção dos grãos por tamanho e peso. Eles ficam padronizados. Com o processo de seleção de sementes concluído, resta ensacar o feijão, que está vendido e já tem endereço certo. Mas antes da comercialização, as sementes passaram por uma criteriosa inspeção. O processo de produção de semente fiscalizada é o processo que realmente eleva a boa produtividade na agricultura familiar. Portanto, nós somos extremamente fiscalizados por o Ministério da Agricultura, onde, depois que essa semente toda é beneficiada, é ensacada e dividida em lotes, é chamado os técnicos do Ministério da Agricultura para fazer a inspeção, para daí ser autorizado esse produto para a comercialização para os outros perímetros e para os agricultores que desejaram fazer uma boa produção, fazer uma boa produtividade. O sucesso na produção de sementes de feijão já estimulou os irrigantes do Gurgueia a dar mais um passo, beneficiar também sementes de milho. Através desse primeiro passo que foi dado ao longo desses 3 anos, que foi uma alternativa descoberta para que a renda do agricultor fosse agregado os seus valores devidos, nós agora não queremos parar, porque agora, nessa fase do ano, o feijão será parado a sua fase de plantio. Mas como o agricultor familiar não pode parar, nós estamos buscando alternativas no sentido de iniciarmos agora, por volta do mês de novembro, o plantio de aproximadamente 150
hectares de milho, para que a gente possa ter sempre a continuidade do trabalho, para que a renda do agricultor familiar possa ter uma constante, ou seja, possa ser continuada. A produção de sementes de milho também deve dobrar o número de empregos diretos hoje gerados com a produção de sementes de feijão calpi. Esse trabalho de produção de sementes, só esse ano, nestes 150 hectares de feijão plantado e 50 de melancia, foi gerado aproximadamente 350 a 400 empregos diretos. E com esse plantio de milho nós vamos continuar com a geração de emprego e na safra de 2010 nós queremos plantar de 500 a 600 hectares de semente de feijão calpi, o que nós iremos gerar, consequentemente, aproximadamente 1.000, 1.200 a 1.500 empregos diretos, fazendo com que a economia local possa estar bem aquecida. O trabalho desenvolvido pelos produtores de sementes aumentou a ansiedade e a perspectiva de todos os agricultores do perímetro irrigado do Gurgueia em relação à expansão da produção. Essa também é uma expectativa da gerência executiva do Denox no perímetro. A unidade de beneficiamento de semente, ele vem trazer uma grande alavancada na agricultura, porque com isso é levantada a autoestima do irrigante. Que a produção de grão aqui se torna um preço tão baixo que os irrigantes ultimamente estavam desestimulados. Com a revitalização da unidade de beneficiamento de semente, hoje eles estão produzindo, em vez de grão, semente, com preço bem mais elevado, né? Porque hoje, se eles fossem vender o feijão em grão, eles estariam vendendo por R$80. Enquanto que semente custa R$150, né? Uma diferença bem significativa, né? O diretor regional do Denox no Piauí também vê na produção de sementes uma boa alternativa para a ampliação dos negócios e, consequentemente, a ampliação dos investimentos do governo federal no perímetro irrigado do Gurgueia. Tem essa particularidade no Vale do Gurgueia, é que o próprio Denox construiu uma unidade de beneficiamento de sementes. É uma unidade moderna, com uma boa capacidade. Agora mesmo eles estão colhendo 200 toneladas de sementes. Ela já está toda contratada com o próprio governo do estado do Piauí. Outros estados, inclusive o Mato Grosso do Sul, têm procurado aqui a nossa região para adquirir sementes. O programa Conhecer fica por aqui. Para se comunicar conosco, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Tenham todos um ótimo dia e até o nosso próximo encontro.